Olá, sejam muito bem-vindos à estreia do jornal A Hora da Inclusão. Eu me chamo Daniel e é com grande satisfação que apresentamos a vocês, tutores e telespectadores, o melhor conteúdo sobre inclusão social. Nesta edição, você ficará por dentro de tudo sobre esse tema que é tão importante para nós, profissionais da educação. Espero que vocês curtam e aprendam bastante conosco. Para começar e muito bem o nosso jornal, nós iremos até Brasília, aonde está a repórter Daniele, que irá falar sobre o histórico da educação inclusiva aqui no Brasil. É com você, Daniele. Olá, aqui é Daniele do jornal A Hora da Inclusão. A concepção de inclusão escolar é muito ampla e complexa. Em sua amplitude, a inclusão não se restringe apenas à inclusão dos alunos com deficiência motora ou sensorial ou cognitiva, mas se estende a todos os indivíduos no processo educacional. Percebe-se hoje que a inclusão escolar tem se tornado um foco muito grande nas escolas, pois cada vez mais pessoas com deficiências têm a consciência dos seus direitos ao acesso aos bens públicos e à garantia da educação de qualidade que respeite e atenda a sua formação plena. Vamos agora a um breve histórico da educação inclusiva no Brasil. O movimento de inclusão das pessoas com deficiência é algo recente, pois historicamente a existência discriminatória da escola e de toda a sociedade limita-se à escolarização de um grupo seleto e homogêneo de pessoas. Os que não pertenciam a esse grupo, então, ficavam excluídos dessa sociedade. Com a democratização da escola, surge uma contradição: a inclusão e exclusão. Inicia-se, então, o acesso das pessoas com deficiências às escolas, mas num processo primeiramente de integrar e não de incluir. Toda essa modificação, ainda que lenta e pouco significativa, fomenta futuras e importantes mudanças no cenário para a tentativa de uma educação realmente inclusiva. Ao final do século XX, muitos conflitos e transformações antecederam, principalmente no contexto da educação especial presente no Brasil, na verdade, desde o período imperial. Surgem então as expressões educação para todos, todos na escola, escola para todos. Porém, a ideologia da educação inclusiva vem sendo difundida desde os séculos XVIII por Pestalozzi e Froebel, quando eles afirmam a importância do respeito à individualidade de cada criança. A Lei nº 4024 de 1961, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela garantiu o direito de acesso à educação às escolas regulares a essas crianças portadoras de deficiência ou superdotadas. Entretanto, na década de 70, houve um retrocesso na caminhada da política inclusiva com a Lei 5692/71. Ela defendia o tratamento especializado, reforçando assim a segregação desses alunos em salas especiais. É nesse período que cria-se o Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP, que era responsável pela educação especial no Brasil, difundindo o movimento da integração escolar dos indivíduos com restrições físicas ou mentais. A Lei 7853 de 89, que dispunha sobre a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, estabeleceu então o conceito de deficiência, definiu quem são esses sujeitos e, a partir disso,
como assegurá-los. A vigente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 96, por sua vez, evidencia de que maneira a educação básica deve se organizar, com oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características educacionais para cada aluno, seus interesses, condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames. No período de 2001, o Plano Nacional de Educação, o PNE, afirma que o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola realmente inclusiva, que garanta o atendimento à diversidade humana, além de destacar a formação ineficiente dos profissionais da educação, a acessibilidade e o atendimento educacional especializado como fatores que não permitem a efetivação do sistema educacional inclusivo no Brasil. A inclusão defendida pelo PNE é ampla ao defender e mencionar a inclusão da diversidade humana, que não está somente limitada às pessoas com deficiência, mas dos diferentes, como o homossexual, o negro, o índio, o pobre, dentre outros. Em 2006, a Secretaria dos Direitos Humanos, os Ministérios da Educação e da Justiça e a Unesco elaboraram o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que defende a inclusão de assuntos relacionados a deficiências no currículo da educação básica, além de reivindicar ações que incentivem o acesso dos alunos com deficiência também ao ensino superior. Concluiremos então afirmando que a educação inclusiva seria a confirmação dos direitos humanos, pois a educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. Eis a verdadeira educação inclusiva. Agora que já aprendemos um pouquinho com a história da inclusão, nós vamos falar de leis. E ninguém melhor que a nossa repórter Giovana, ela que está lá na cidade de Campos dos Goytacazes, interior do Rio. É com você, Giovana. Olá, meu nome é Giovana Azevedo Renz e falamos direto do jornal Hora da Inclusão. Nós vamos falar hoje sobre as leis que amparam as pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento ou então por superdotação. A gente pode começar falando das leis, porém, ainda um breve histórico de como surgiram essas leis para o interesse das pessoas com deficiência. A educação inclusiva está muito voltada para você incluir esta criança no sistema regular de ensino, não apenas para incluí-la em todos os sistemas como o Pestalozzi e a PAI, mas dentro do sistema regular. Para começar falando um pouco da educação inclusiva, é preciso que a gente volte no Império, porque o Império brasileiro também foi uma época em que os governantes, em que os monarcas também se preocupavam com essa educação, mas não ainda como educação inclusiva, mas sim como uma educação onde apenas colocava esses alunos dentro da escola. Vamos lá. Então, quais são os marcos do Império para a Educação Inclusiva? Em 1854, aconteceu o Instituto Benjamin Constant, que foi para atender os meninos cegos. Em 1857, aconteceu o Instituto dos Surdos Mudos, que hoje é conhecido como Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que é o INES. Tanto o INES como o Instituto Benjamin Constant ficam localizados na cidade do Rio de Janeiro. No início do século XX, é fundada o Instituto Pestalozzi, em 1926, que tem um atendimento voltado às pessoas com deficiência mental. Em 1954,
é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos Excepcionais, que é a PAI. Em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi. Então, nesse primeiro momento, a gente pode entender a história dessas leis. Primeiro, começou no Império, com Benjamin Constant, com Inés, e logo depois, ao longo dos séculos, foram acontecendo outras instituições, como a Pestalozzi e a APAI. Para a gente chegar hoje na Constituição Federal de 1988, que é a nossa Carta Magna, a gente pode perceber que essa educação inclusiva passou por vários outros aspectos. Ela começou primeiramente, como no Império, como ao longo do século XX, primeiro ela começou como segregação. O que é segregação? É apenas você retirar essas crianças do convívio familiar e colocá-las, dar uma assistência a ela dentro da escola. Era apenas esse o papel da segregação. Logo após, a gente pode perceber um caráter de integração, ou seja, eles queriam apenas enquadrar essas crianças na escola e não necessariamente incluí-la como aconteceu, como ocorreu após a Constituição de 88. E o que diz a Constituição de 88 sobre essas pessoas deficientes? Ela diz o seguinte: a Constituição de 1988 afirma que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. A gente pode encontrar isso no artigo 205. E para uma inclusão efetiva, é preciso que haja uma parceria entre família, escola e a instituição especializada e o apoio das instâncias públicas. Então, para a gente poder concluir essa história das leis, a gente percebe que as leis foram passando por várias leituras. Primeiro como segregação, depois como integração, para finalmente a gente chegar hoje a essas leis de inclusão, onde as crianças verdadeiramente participem desse ensino regular, dessa escola regular de ensino. Será que as tecnologias ajudam as pessoas que necessitam de um atendimento especial? Quem vai falar sobre esse assunto é a nossa repórter Cristiane. Com a palavra você, Cristiane. Bom dia, meu nome é Cristiane Renz e falo direto da redação do jornal Hora da Inclusão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tecnologias e o que ela traz de bom, de interessante para a inclusão nas escolas. Bom, a gente sabe que a tecnologia vem aprimorar, vem facilitar o desenvolvimento da criança com deficiência na sala de aula, propondo atividades que desenvolvam seu controle motor, tanto a motricidade fina, quanto movimentos mais amplos, visando o seu desenvolvimento. Então, é de suma importância que haja essa interação entre as crianças dentro da sala de aula. É importante que eles se respeitem, que eles aprendam juntos, sem discriminação. E a tecnologia pode facilitar e aprimorar esse aprendizado. Como? Trabalhando a paciência, a atenção da criança, visando a autonomia, visando uma boa qualidade de vida e a sua inclusão social. Todas as ferramentas auxiliam no desenvolvimento da criança e toda a escola deveria fazer uso dessas ferramentas tecnológicas. Então, a tecnologia para a inclusão é um dos meios de oferecer novas formas de aprendizado para essas crianças, promovendo a acessibilidade para as crianças consideradas diferentes e reduzir a deficiência social. Bom, por hoje é só. Acessibilidade é uma realidade na escola? Convido a nossa repórter Maria José, que está lá na cidade de São Fidélis, interior do Rio de Janeiro, que estará explicando pra gente como que funcionam as coisas por lá. Palavra com você, Maria José.
A Hora da Inclusão vem trazendo para você notícias fresquinhas sobre a inclusão das escolas municipal e estadual do município de São Fidélis. Informação da secretária de uma das escolas entrevistadas diz que, quanto ao espaço físico, as escolas da rede estadual estão preparadas para a inclusão, mas que, quanto à parte pedagógica, deixam a desejar, por conta da dificuldade de profissionais especializados, e que, quando buscam esses profissionais, têm dificuldade de encontrar profissionais que atendam às especificidades que cada aluno precisa. Informou-nos ainda que em uma dessas escolas tem um núcleo AE, Atendimento Educacional Especializado, tendo em vista que em cada sala de aula não há mediador-cuidador. Nesta sala específica, há o atendimento de apenas uma profissional psicopedagoga, que vem dar assistência a cada criança que necessite de atendimento especial, o famoso jeitinho brasileiro. Nesta sala atua também uma assistente social com o objetivo de fazer a triagem desses alunos e, quando necessário, encaminha-os ao SUS, Sistema Único de Saúde, quando os mesmos necessitem de atendimento médico específico. Segundo a Secretaria da Rede Municipal, as escolas, que somam 26 unidades da zona urbana e rural, não estão preparadas quanto ao espaço físico para a inclusão nas escolas, mas que, quando as escolas sofrem reformas, vão se adequando às normas da ABNT. Diz que, quanto à parte pedagógica, quando necessitam de profissionais, vão buscá-los para dar assistência aos alunos especiais. Disse ainda que contam com o CAED, que é o Centro de Atendimento Especializado da Educação, onde encontra-se uma equipe multifuncional, como assistente social, fono, psicopedagogos, pedagogos, entre outros, para dar assistência psíquica às crianças que necessitem de tratamento especializado. Em resumo, conclui-se que tanto a escola da rede municipal quanto a estadual do município de São Fidélis não estão preparadas para a acessibilidade da inclusão nas escolas, mas não somente a do município de São Fidélis, porque, segundo pesquisa que fizemos no Google, as escolas de todo o Brasil estão despreparadas quanto à acessibilidade da inclusão nas escolas, tendo em vista que apenas 26% do total das escolas estão inseridas no grupo de acessibilidade à inclusão. Nosso muito obrigado a você, telespectador, a você, tutor, que está nos assistindo até agora. Para encerrar o nosso jornal de hoje, eu deixo para vocês um vídeo que vai inspirar todos vocês. Muito obrigado. Ela é uma aluna que interage com todos, né? Ela é muito presente na vida escolar. Ela é a amiga de todos. Não tem quem a Isabela não abrace e quem não abraça a Isabela. A Isabela é mais uma das alunas felizes da escola. E aí ela começou a se interessar muito mais pela escola, né? Então a gente percebeu o desenvolvimento pedagógico dela mesmo na escola, né? A questão de responsabilidade, de trabalho, de apresentação.
Meu nome é Isabela e eu tenho uma paralisia cerebral. E estudei em uma escola pública e atendida pela turma do Giló. O efeito da turma do Giló foi maravilhoso. Hoje em dia eles não se sentem mais excluídos. Dentro da escola é o lugar onde eles precisam estar. Então a rotina, o dia a dia já é bem tranquilo, assim. Tanto que os outros alunos, quando eles vêm para cá, é muito comum, né, no intervalo ter alunos cadeirantes, ter alunos com síndrome de Down nas salas também. Então, entre os alunos, assim, não tem aquele espanto. Os outros alunos, com certeza, mudaram muito, né? O respeito ao próximo, a colaborar com os alunos com deficiência. A luta parece tão pouco que você tá sofrendo ali em comparação com deles, que eles fazem assim do pequeno algo grande. Nós precisamos da sua ajuda. Faça parte desta turma. Inserir as crianças com necessidades especiais dentro da escola é a mesma coisa que inseri-las na sociedade. Porque essa convivência com outras pessoas, essa troca de experiências é fundamental para elas. E por mais simples que possa parecer, esse convívio acaba contribuindo para que as crianças compreendam as relações existentes na sociedade contemporânea, estando assim elas muito mais preparadas também fora da escola. Um dos principais benefícios da inclusão escolar é que ela não traz benefícios apenas para as crianças com necessidades especiais, mas também para toda a comunidade escolar, diretores, professores, funcionários, pedagogos, enfim. Isso porque a troca, essa troca de experiência, essa relação de troca, né, se aprende também a respeitar as diferenças, os limites do próximo, além de estimular sempre, né, o caráter cooperativo, onde cada um ajuda o outro em suas necessidades. Dessa forma, a inclusão escolar deve ser levada a sério e realizada sempre, conforme as leis. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.